Bom dia, gente. Acho que dando continuidade aos trabalhos da Frente Parlamentar, né? Cadê a... Vou citar só aqui, nós já tivemos bastante avanços, eu acho que desde da criação da Frente Parlamentar, né? Acho que o avanço nas leis, mas gostaria de citar aqui os deputados que são membros também da Frente Parlamentar, né? Deputada Dani Portela, deputado Débora Almeida, deputado Diogo Moraes, deputado Doriel Barros, deputado que está licenciado Heriberto Filho, deputado Francis Mar, deputado Isaías Regis, deputado Jarbas Filhos, deputado João Dinadege, deputado Luciano Duque, do Solidariedade, que está aqui, deputado Mário Ricardo, deputado Rosa Amorim, deputado Socorro Pimentel, deputado Simone Santana, deputado Romero Salles Filhos e o deputado Valdemar Borges. Como a reunião... Ô, gente, olha, como a audiência ia ser no Enio Guerra e o presidente precisou da sala, que vai ter uma reunião com os deputados, então ele pediu para fazer a troca, é lógico que nós trocamos de imediato. Aí, para não ter aquela ideia de uma mesa onde a maioria das pessoas ficam na mesa e o resto fica aqui, então a ideia era que o nosso Bruno, presidente do Instituto Ficus, né, fizesse uma palestra aqui de em torno de 30 minutos, depois a gente abriria para algumas perguntas e depois nós concluiríamos o trabalho, né? Duque e Dani, quer fazer alguma observação, algum comentário? Então, passar direto para Bruno. Sim. Certo. A deputada Dani vai ter que sair para essa reunião lá. Eu já pedi a ela para justificar a minha ausência. E mais Luciano Duque vai ficar aqui conosco, tá bom? Bruno, você tem 30 minutinhos. Não é unha de santo, como a gente fala, né? E o debatedor, que é o nosso Leandro Estelitano. Tá bom, então. Torcedor do Bahia? Mas o Bahia lá é rubro-negro. Pelo tamanho, tá vendo? Bom, obrigado e obrigado pela presença de todos. Obrigado, deputado João Paulo, deputado Luciano, deputada. Agradecer aqui pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o cânhamo, né, aqui no Brasil. Eu acho que queria até fazer uma fala aqui no começo, que hoje a gente veio fazer uma apresentação sobre o cânhamo, mas é cannabis, tudo é cannabis sativa. Cânhamo é uma definição jurídica do país, né, de alguns países, mas não é uma pauta exclusiva. A gente está falando de cânhamo industrial, porém a gente entende a importância da regulamentação da cannabis como um todo aqui no Brasil, né? Bom, vou trazer um pouquinho do que é o Instituto Ficus. O Instituto Ficus começou como Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, lá em 2020, onde a gente formou a primeira frente parlamentar na LESP, primeira frente parlamentar de cannabis e cânhamo do Brasil, na LESP, com assinatura de 12 partidos diferentes. E isso é importante enfatizar, porque a gente tira a politização da pauta, né? Então a gente teve de assinaturas de deputados do PL, do PSOL, do PT, do Novo, e hoje já a gente avançou bastante, né? Tivemos a aprovação do projeto de lei que institui o programa de cannabis no SUS de São Paulo, com muito a avançar ainda, temos muita dificuldade, só conseguimos distribuir 300 medicamentos lá do governo do estado, então a gente precisa ampliar
o rol de doenças e síndromes que poderiam ser usadas a cannabis, então estamos nessa batalha. Agora a gente tem a coordenação do Caio França e a vice-coordenação do deputado Suplicy, né, onde a gente já destinou em São Paulo aproximadamente 1.800.000 reais de emenda para projetos de pesquisa relacionados a cannabis e o cânhamo. Esse ano a gente deve manter esse número de R$1 milhão e agora devemos focar bastante em projetos de pesquisa de cânhamo lá em São Paulo. E é isso. Bom, vou começar o relatório, não sei se pode pôr a apresentação aí. Está lá? Não? Bom, já passei aí a parte do Instituto Ficus. Vamos falar um pouquinho desse relatório, né? Bom, esse relatório, né, ele é importante, é um relatório, uma ferramenta de um planejamento estratégico, na verdade, né? O seu objetivo é construir possíveis cenários do desenvolvimento do cânhamo no Brasil. Então, a partir daí de workshops, entrevistas, liderado até por uma pesquisadora... obrigado, viu? Agora melhorou. Bom, então, como eu estava falando, a gente construiu esse relatório através de entrevistas, workshops, liderado por uma pesquisadora que é a Juliana Tranjan. Depois a gente consolidou esse relatório aqui, nossos pesquisadores acabou consolidando todas essas informações, né? E aí, antes de apresentar o relatório, eu acho que é importante a gente fazer eu acho que todo mundo sabe o que é cânhamo, mas acho que é legal a gente fazer essa definição. Pode passar. Bom, o cânhamo industrial pode ser definido como uma planta de cannabis sativa L ou qualquer parte da planta em que a concentração de THC nas flores e folhas da inflorescência não seja superior ao nível máximo regulamentado e estabelecido pelas autoridades. Bom, é interessante a gente definir isso, porque a definição de cânhamo, ela não é biológica, tudo é cannabis, tá? A definição de cânhamo é uma definição jurídica que cada país faz a sua. Então, tem países aqui que... Chegou agora? Está do lado errado. Pronto. Bom, como eu estava falando, a definição do cânhamo ela não é biológica, ela é jurídica. Existem várias variedades de cânhamos, várias variedades de cannabis sem THC, que sempre foram cultivadas em todo o mundo e foram proibidas no Brasil a partir da proibição das drogas, né? Então, dentro da lei de drogas, não foi feita essa diferenciação das plantas, né? Então, ficou tudo proibido, o cannabis é tudo proibido, até a portaria 344 não faz, que é uma portaria da Anvisa, coloca a cannabis como proibida e não faz essa diferenciação, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho das aplicações. A gente tem, o cânhamo ele se aproveita toda a parte da planta, né? A gente tem as sementes ali, temos as flores, o caule e as raízes e folhas. As sementes para alimentos, tal. Bom, aí, essa é uma utilização... Obrigado. Bom, sementes, alimentos e bebidas, cosméticos e biodiesel, caule para a parte têxtil, embalagens para fibras em geral, né? Flores para farmacêuticos, cosméticos, raízes e folhas também podendo ser usar para farmacêuticos, nutracêuticos e alimentos. Pode passar. Bom, aí todo mundo já sabe as propriedades fármacos do CBD, né? Como o cânhamo ele é rico em CBD, então propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, analgésicas, antimicrobianas e nutricionais. Alimentos, né? Sementes contêm alto índices de proteína, sementes de cânhamo, né? Então tem aproximadamente de 20 a 25% de proteína, parecido com o frango. E com ômega 3 e ômega 6, rico em fibras e minerais.
para a construção civil, isso vem crescendo muito no mundo, né? Tem muitas empresas, principalmente na Europa, que vêm utilizando do cânhamo, as fibras do cânhamo para a construção civil, são excelentes isolamentos térmicos, regula naturalmente a temperatura e a umidade, além de ser carbono negativo. No seu plantio, né, o cânhamo tem um alto índice de sequestro de carbono. Ah, está aqui? Ótimo. Acho que eu vou até tirar daqui, porque está me atrapalhando. Bom, vamos lá. Fibras, no têxtil, há fibras altamente resistentes, versáteis, duráveis, antimicrobianas, resistentes aos raios UV, os raios UV, né? Bom, aqui é uma estimativa de mercado, a gente tem dificuldade até de trazer esses números, é bem difícil fazer essa pesquisa, mas um dos dados que a gente conseguiu através do nome cânhamo no mercado internacional, a gente conseguiu achar que de 5 a 7 bilhões foi o número de 2023, tá? E aí a gente tem uma projeção que esse número possa se multiplicar em até 3 vezes até 2034 o mercado de cânhamo, olhando para o têxtil, olhando para essas fibras, né? Bom, o nosso relatório ele traz a gente fez um mapeamento de incertezas e possíveis desafios que a gente teria na regulamentação do cânhamo aqui no Brasil. Pode passar. Bom, dentro desses fatores críticos e incertezas, a gente elencou em ambiental, econômico, político-legal, social e tecnológico. Aí alguns dos fatores críticos, né? Insegurança jurídica dentro do político, maturidade do agronegócio como tecnológico, desenvolvimento da demanda interna, maquinário, disponibilidade agrícola, maturidade do agronegócio, demanda por produtos sustentáveis, oportunidade de reparação social, rastreabilidade da cadeia produtiva, impacto ambiental, investimento em cadeia produtiva e apoio governamental. Mas dentro desses fatores críticos e incerteza, a gente elencou como os 2 principais, que é o desenvolvimento da demanda interna e o apoio do governo nessa nova cultura. A partir desses cenários e incertezas, a gente construiu 4 cenários, né, em cima desses 2 principais pilares, que é o apoio governamental e a demanda interna. Então, dentro do cenário A, que é o cenário Made in Brasil que a gente chama, a gente tem um forte apoio governamental, porém a gente tem ainda a gente faz um panorama onde os consumidores brasileiros ainda bem mal informados, muita fake news, falando que a gente vai estar vendendo comida feita de maconha, e aí pouca aderência nesse mercado interno, né, pouco relevante, então seria foco bastante em exportação. Então o Brasil se tornaria aí um cenário de um apoio governamental, mas focado toda nessa exportação, mesmo tendo a agricultura familiar sendo... a gente trazendo a agricultura familiar para essa cultura, a gente tendo um apoio dos ministérios de desenvolvimento, tal, mas como a demanda interna não vai estar bem estabelecida, o foco vai ser na exportação desses produtos. Bom, o cenário B é um forte apoio governamental e uma alta demanda interna. Então, a gente tem a adoção do cânhamo como matéria-prima para várias indústrias. Então, as indústrias de alimentos, têxtil, de construção aqui absorvendo essa demanda, produção e comercialização de produtos de maior valor agregado. Então, com esse apoio governamental também, Embrapa, institutos de pesquisa, transformando a produção em produtos com maior valor agregado, né? E uma nova indústria aquece a economia, gera mais empregos no campo e aumenta a arrecadação de impostos. Então, esse é o cenário B, inovação sustentável. No cenário C,
é um cultivo sem colheita. A gente tem um baixo apoio governamental, né? Então seria um setor dominado por empresas multinacionais com baixa participação de pequeno e médio produtor. Então, a gente até coloca aqui uma imagem, essas imagens são todas geradas por inteligência artificial, mas é uma imagem de uma empresa chinesa que vem aqui para o Brasil. Aliás, a gente até conversou com muitos produtores chineses e eles têm muito interesse no Brasil, em produzir no Brasil, para exportar para eles usarem lá na indústria têxtil dele, porque eles não têm área para plantio. Lá, a China, ela usa muita área dela para plantio de comida, tem muita gente para eles alimentarem, então o cânhamo não é prioridade, então eles têm muito interesse que o Brasil produza o cânhamo para eles exportarem para as indústrias deles de têxtil, né? Pode voltar. E a exportação de matéria-prima de baixo valor agregado e um impacto social e econômico reduzido. Esse seria o cenário C. O cenário D é um crescimento fragmentado. Então, temos baixo apoio governamental, mas a demanda interna alta. Então, teremos um crescimento limitado por limitações regulatórias e falta de estrutura no setor. Então, a gente vai sentir falta do governo ajudando aí no investimento, em linhas de crédito para montar setores de beneficiamento. Então, alta competitividade no mercado interno, exportação de matéria-prima de baixo valor agregado. O que a gente identifica muito é isso, né? Com essa falta de incentivo do governo, e aí, deputado, importante trazer a iniciativa aqui de vocês, das frentes parlamentares, que é esse apoio governamental a essa nova cultura, né? Se a gente deixar isso sem esse apoio governamental, a gente vai transformar isso sempre numa nova commodity, né? Mais uma commodity para o Brasil, com baixo valor agregado, e sendo que a gente poderia estar usando dessa cultura, produzindo produtos aí, têxtil, né? Com alto valor agregado para o país. Bom, acho que pulou um, não pulou, não? Não pulou? Acabou? Bom, no final do relatório, a gente traz esses cenários que eu apresentei aqui, né? Eles são cenários de 20 anos, né? Então, é o cenário atual, como a gente está hoje, para um cenário daqui 20 anos, né? Um futuro desejado. Claro que, na minha perspectiva, eu quero o cenário B, né? Que é o cenário mais importante. Mas a gente não faz juízo de valor aqui no relatório, a gente só traz esses cenários como os possíveis para o Brasil. E aí, no final do nosso relatório, a gente traz algumas recomendações. São 50 recomendações, mas não estamos fechados a essas 50 recomendações. É um ponto de partida. Depois a gente ainda deve achar ainda muitas outras recomendações regulatórias para o país. Então, por exemplo, a gente tem aqui fomentar imediatamente um grupo de trabalho ou comitê permanente para promover o desenvolvimento do cânhamo industrial no Brasil, criar uma regulamentação abrangente, clara e objetiva para o cultivo de cânhamo no Brasil e melhorar essa insegurança jurídica que a gente tem aqui, né? A definição dos limites e como vai ser feito essa fiscalização dos limites de THC, montar força-tarefa interministerial, criar sistemas simplificados e auditáveis de licenciamento para o cultivo, criação de um registro obrigatório, engajar a Apex, promoção de cânhamo brasileiro em eventos e feiras exteriores, estabelecer parcerias públicos-privadas. Eu estou querendo achar aqui, ó, desenvolver programas de créditos e bancos federais voltados especificamente para aquisição de equipamentos, criar polos industriais, financiar projetos de pesquisas e desenvolvimento, incentivar a cultura de cânhamo e programação de geração de relacionamento. Essa é importante, viu? Incentivar a cultura do cânhamo e programas de geração de renda relacionados ao mercado em comunidades vulneráveis, como indígenas e quilombolas, respeitando sempre os seus conhecimentos tradicionais e necessidades em alinhamento com os princípios da reparação histórica, buscando maior inclusão produtiva e acesso à economia verde. Bom, é isso. Nosso relatório aí está disponível no nosso site, no Instituto Ficus, no nosso link também lá na nossa
no nosso perfil do LinkedIn também dá para vocês baixarem. E fico aqui à disposição para responder as perguntas e eventuais dúvidas. Obrigado aí a todos. Bruno vai embora não, né? Certo. Não, gente, Túlio vem... Túlio vai falar logo agora? Leandro? Vai? Vem falar. Então vem. Bom dia a todas e todos, né? Agradecer aí o convite, deputado João Paulo Luciano Duque. Importante reunião, né, da Frente Parlamentar. Eu sou Leandro Stelitano, sou fundador e presidente da Associação Cannabis, a Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil. Fundada em 2016, né, hoje a gente acolhe mais de 3.000 famílias lá na Bahia, gratuito. Também estou como vice-presidente do CEPAD, que é o Conselho Estadual de Política de Drogas, também do Estado da Bahia. Sou diretor de Ciência e Tecnologia da BCCI, que é a Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial, que hoje o nosso presidente é o cofundador do NatRoots, o Luiz Maurício, que está finalizando aí a turnê com a banda e está com esse projeto de vida aí ajudando a gente a regulamentar a cannabis no Brasil. E também sou membro do Conselho Fiscal da FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica no Brasil. Hoje é a única entidade registrada como federação, onde inclui 52 associações de diversas cidades e todos os estados do Brasil, né? Parabenizar aí ao Bruno, né? Já conheço o trabalho expressivo do Instituto Ficus, né? Desse relatório de cânhamo. Na verdade, ao invés de fazer algumas perguntas ou contrapontos, eu queria fazer umas colocações aqui para poder a gente ter umas reflexões, né? Em relação ao modelo de regulamentação, eu entendo uma opinião que o Estado deveria ter a total autonomia, né? Desde o cultivo até a fabricação do medicamento. A gente sabe que são importantes essas leis municipais e estaduais, porque a gente... quem precisa não pode esperar, mas, para mim, é um entendimento para a gente ter uma lei federal. E, mesmo com essas leis estaduais, eu penso que o modelo de regulamentação é que o Estado tem autonomia do cultivo até a fabricação do óleo. E, aqui em Pernambuco, a gente tem grandes órgãos que podem ter toda essa capacidade, né? Não só o LAFEP, mas as demais universidades, a rural, né? Então, aqui vocês estão bem servidos. Uma coisa importante, Bruno, que eu sei que pode estar no relatório, mas em relação a essa cadeia produtiva do cânhamo no Brasil, a gente tem que buscar uma saída em relação às relações financeiras e bancárias, porque está todo mundo buscando uma regulamentação e a gente sabe que depois não vai se conseguir fazer nem a venda e nem a compra, porque a gente não tem uma regulamentação federal. Inclusive, é o que acontece hoje nos Estados Unidos, né? A gente não tem lá a regulamentação, são por estados, como está acontecendo aqui, e você não pode ter uma conta bancária e todas as relações são em dinheiro. Então, se aqui no Brasil não for colocada essas relações comerciais ou através dos bancos, né, o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, isso aí vai ficar inviável. Então, é muito importante essa questão do comércio. Queria colocar aqui também que o mercado no Brasil já está acontecendo, né? A gente tem as redes shops aí, a gente tem hoje, participei de um grande evento aqui também em Pernambuco, em Caruaru, anteontem, que foi o 2º simpósio de cannabis do Agreste, e lá eu também coloquei que o mercado já está acontecendo e poucas pessoas sabem, né? Hoje, se você for numa loja de departamento grande aqui do Brasil, inclusive aqui em Recife tem, a Renner, hoje você tem lá um local exclusivo com roupas feitas de cânhamo, de hemp, e num custo vindo da China até razoável, que são roupas de botão, de manga curta, a R$ 139. Então, essa camisa está saindo
da China e chegando a ser vendida aqui no Brasil a 139. Quando a gente tiver produção própria, o entendimento é de que esse custo seja barateado. Então, essa cadeia já está acontecendo aqui no Brasil. Outro informe, só para não ficar muito extenso, é que eu tive a oportunidade de estar em Brasília há 15, 20 dias atrás, numa reunião com o MAPA, né, com a Ana Paula Porfírio e com a senadora Mara Gabrilli, no gabinete da senadora, que hoje tem um projeto que é o mais avançado hoje no Brasil, e poucas pessoas discutem e estão sabendo. Então, sempre eu estou falando do PL 5511 da Mara, da senadora, que já está lá em andamento no Senado, já participou da Comissão de Agricultura e está indo para a Comissão de Constituição e Justiça. E por que eu falo isso? Porque é um projeto que acopla e é atenta a todos os setores, não só ao cultivo, mas aos fins medicinais, industriais, veterinário, exportação, tem um anexo exclusivo das associações. E aí eu queria pedir para todos, inclusive aos deputados, para poder a gente estar olhando esse projeto, porque eu estou vendo aí que tem um burburinho aí em Brasília, nos deputados, querendo reviver um PL 399 de 2015, que está completamente obsoleto. Em 2020, quando a gente estava lá em Brasília, a gente até apoiava, porque era outra época. Esse projeto não contempla o cultivo doméstico, ele não contempla o uso veterinário, então é um projeto que está obsoleto para os dias atuais, em 2025, e a gente vê que as casas não estão conversando, né, como a gente vinha falando aqui, né, Bruno, que muita gente conversando em Brasília, com todos os órgãos, MAPA, Embrapa, e ninguém com uma proposta concreta, específica, e todo mundo alinhado. É por isso que está demorando a gente seguir no nosso movimento. Mas, basicamente, é isso. Eu agradeço o convite e falar que também sou filho de pernambucano, né? Agradeço o convite, especificamente de Casa Amarela. Os avós já vêm desde a década de 80 lá para a região lá de Caruaru, Agrestina, Terra Vermelha. Então, para mim é uma honra e estou emocionado em estar falando aqui para vocês. E obrigado pelo convite e vamos juntos. Registrar um pouco aqui a presença, né, de Túlio de Luna, Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da comissão da OAB, Luísa Paula, de Paulo Sultano, Itacom, Ana Glória, entre outras pessoas. Depois vocês vão passando o nome do pessoal. A ideia agora era nós abrirmos as palavras, né? Luciano, nosso deputado quer dar alguma palavra, quer aguardar. Então, vamos abrir as inscrições. Se um número, vamos pensar no máximo 10 pessoas, por conta do horário, e as inscrições estão abertas, né? Como? 3 minutos, tá bom? Não é unha de santo, não, mas... Agora era bom dar o nome, quem chegar aqui se inscrever, dar o nome. É Carlos, né? Aí tu diz o nome, porque está ficando registrado e... Talvez seja melhor, a gente faz um bloco de 3, aí eles respondem, né? Melhor? Tá bom. Bom dia a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Liana, tudo bem? Bom dia. Eu sou Luiz Albérico Falcão, da Universidade de Pernambuco. Eu sou usuário e, graças a Deus, com a terapêutica muito bem resultados. Muito bons resultados. E estamos com uma mesa redonda no SBPC, agora em julho, que vai acontecer na Rural, com 4 convidados. Doutora Liane, da OAB, Comissão de Saúde, Larissa Rolim, da UFPE Univasf, Daniela Aymar, que é prescritora, e o nosso amado Siddhartha Ribeiro, da UFRN. E, ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando os benefícios, o progresso, as evoluções. Eu venho trazer aqui uma preocupação.
Dr. Wilson Freire, do Hospital Oswaldo Cruz, trabalhou até terça-feira da semana passada como médico prescritor do ambulatório de práticas integrativas, atendendo não só os servidores, também o usuário, também a comunidade, na prescrição da maconha. Inclusive, eu sou paciente dele. E terça-feira foi o que ele disse para mim: hoje é meu último dia, vou entrar em licença-prêmio e depois me aposento. Nós chegamos a conseguir uma médica que é da Secretaria de Saúde para fazer, disponível para fazer a substituição. E, lamentavelmente, o ambulatório de cannabis do Hospital Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, fechou. Tomem como denúncia, tomem como reclamação, tomem como revolta, tomem como abandono ou descaso. Não vem aqui o meu caso julgar, porque eu falei com a reitora, falei com a direção do Oswaldo Cruz, fizemos até projeto de trabalho com esta médica vindo para cá, que é da Secretaria de Saúde, ia ser só uma transferência. Não houve sucesso. Então, eu tomei a vinda para cá não só como participação, mas também como um pedido de clamor, porque a população agora está desassistida. Tem a assistência da Prefeitura do Recife, lá no CIS, no Engenho do Meio. É diferente. Nós temos um médico dentro do Oswaldo Cruz, no estado de Pernambuco, que não tem mais atividade. Então, eu gostaria de deixar exatamente aqui, parabenizar a tua vinda, prazer enorme estar aqui participando. Preciso do apoio de vocês para o SBPC, porque o professor Siddhartha chegou para melhorar mais ainda o nosso trabalho, mas essa situação agora de assistência, nós precisamos desse suporte. Obrigado. Liane Menezes, OAB Pernambuco. Bom dia a todos. Sou vice-presidente da Comissão de Direito da Cannabis Medicinal da OAB de Pernambuco. Parabenizo a Frente Parlamentar, deputado João Paulo e Luciano Duque. É uma honra estar aqui mais uma vez. E eu queria só pegar o gancho de sábado, que foi quando completou os 120 dias em vigor da lei da 18577, 2024, para tentar, de fato, ela entrou em vigor, mas não está regulamentada pelo governo. Então, assim, enquanto instituição, a gente da OAB, que está se mobilizando, junto com o Legislativo, a gente queria realmente, do mesmo jeito que o seu Luiz veio aqui pressionar pela novo, para que não se feche o ambulatório na UPE de cannabis, que essa lei, de fato, seja regulamentada, porque vai mudar a vida de muita gente no Estado, e é uma pressão, enquanto sociedade, que a gente precisa fazer. Então, eu, enquanto vice-presidente da comissão, vim aqui só pedir que a gente reúna forças para que essa lei, de fato, seja regulamentada, porque agora está nas mãos do Executivo estadual, que a gente consiga mobilizar a Secretaria de Saúde e, de fato, criar grupos de trabalho para que isso aconteça na prática. Então, é isso. Léo, quer complementar alguma coisa? Enfim, era só isso que eu queria dizer, gente. Muito obrigada e bom evento. A gente não tem ainda ninguém inscrito, então a gente vai passar para Bruno para responder aí o que foi formulado. Bom, e importante que seja bem regulamentado, porque em São Paulo a gente teve uma experiência que não está sendo muito exitosa. Ano passado a gente só conseguiu distribuir 300 frascos de medicamentos e o importante desse tipo de lei é justamente dar previsibilidade para o poder público comprar. A gente está vendo a alta judicialização do fornecimento, então acho importante. Bom, estou aberto aqui para alguma pergunta. Tem aquele ali, tem o da camisa de... Você vai falar ou você vai perguntar? Túlio de Luna. Bom dia,
Como o pessoal está um pouco acanhado, eu vou tentar trazer também alguns outros elementos para a gente ir, né, avançando nessa perspectiva. Eu me chamo Túlio, eu sou lá da Rural, formado em engenheiro agrônomo, sou mestre em agroecologia pelo UFPB e agora eu estou no doutorado em melhoramento genético de plantas lá na Rural. E também faço parte do grupo de pesquisa Nativa, que é o grupo de pesquisa, né, de agroecologia e cannabis, né, na Rural de Pernambuco. E, assim, falar desse tema é algo muito importante, é algo que nos deixa muito confortável de falar, né? A gente teve alguns avanços, né, na própria universidade, né, que a gente teve reuniões com a nossa reitora, Maria José de Sena, e a gente teve um aceno muito significativo da universidade que poderia receber esses projetos, né, que havia à disposição da universidade em encampar, né, todos esses projetos de pesquisa e desenvolvimento, dando resposta para o setor que a gente tanto necessita e merece. Né, algo que a gente já falou em alguns outros momentos, em alguns outros debates. Né, eu acho que João Paulo estava presente lá na UFPE no seminário dos SEIs, né, do Seminário Internacional do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e a gente demonstrou um pouco do zoneamento agroclimático que já foi realizado, né, para o Brasil, para o cultivo de cannabis. Né, e quando a gente observa Pernambuco, ele está em todas as faixas ótimas, excelentes e boas. Nós não temos nenhuma qualidade ruim para esse cultivo, seja de temperatura, né, seja de precipitação, seja de qualquer outra característica. A gente vai ter um probleminha com o solo, Pernambuco também tem algumas dificuldades, mas também as condições são altamente favoráveis. Né? E também falando sobre isso, né, algo que a gente também toma como exemplo, quando a gente fala de produção de grãos, né, a gente entende já o Mato Grosso, né, a gente já olha para o lado de lá, o Centro-Oeste, algum pouco está tendo agora aqui no Nordeste de avanço com o nosso Matopiba, né, o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e uma parte da Bahia lá do Leandro com essa produção. Mas já remete na memória o Centro-Oeste. Né, e quando a gente vai olhar os dados, né, Mato Grosso tem 29% da produção nacional de soja no país, mas tem esse reconhecimento todo. Quando a gente vai mapear, pelos dados que ainda podem ser contestados, mas quando a gente pega um parâmetro, por exemplo, de apreensões e de operações que envolvem a cannabis, infelizmente, até atualmente, a gente vê que Pernambuco tem aí uma participação de 40% do volume nacional. Então, nenhum estado dentro de um setor agrícola ou agropecuário que tem uma participação de 40% dentro do setor, ele é coadjuvante. Ele assiste o processo acontecer. Então, nós estamos no local e no espaço que tem o potencial de ser o centro de referência e produção da cannabis. Outra coisa que a gente fala, muitas áreas da gente da Zona da Mata estão em processo de transição, um processo de tentar buscar alguns outros arranjos produtivos que sejam mais rentáveis a esses produtores e esses agricultores. E a gente vê muito, quando viaja pela BR-101, isso sendo trocado pelo eucalipto. Um plantio que aí eu vou ter, dependendo da finalidade, mas um corte de 6 a 9 anos. Então, com o desenvolvimento de 6 a 9 anos, a gente já tinha feito, eu acho que uns 16 ciclos de cânhamo, com a efetividade de produção de matéria-prima absurda, com sequestro de CO2 totalmente superior ao cultivo de eucalipto e que está na ordem do dia de todos os debates que a gente escuta, de mudanças climáticas e de avanço. Então, também tem isso, que é algo que a gente precisa também ter um maior cuidado, mas é importante ser feito. Então, assim, é algo que a gente tem todo o potencial, a gente tem a expertise, a gente tem apoio de várias instituições, a gente tem profissionais extremamente capacitados para darem as respostas que a gente precisa, e aí a gente tem que só cair em campo e fazer. Como o doutor Leandro colocou aqui, é importante que a gente tenha a regulamentação da lei, a emissão desse decreto pelo governo do Estado. E aqui também a gente coloca à disposição de que tudo que precisar necessário para redigir esse decreto, escutar, fazer escutas, esse processo ir avançando, também a gente está disponível para construir esse documento e que ele possa vir com a maior celeridade possível e que a pauta merece. Tá? Muito obrigado e vamos em frente. Não, é importante você trazer esses pontos, porque a regulamentação deve acontecer a partir dessa decisão do STJ, mas a gente vai ter um longo caminho de pesquisa e desenvolvimento de toda essa cadeia aqui no Brasil. Não pense que autorizou o plantio de cana, nós vamos plantar,
Vai ter a questão de melhoramento genético. Eu enxergo bastante, posso estar enganado, mas eu enxergo hoje o clima temperado como o que vai ser mais beneficiado, porque a gente já tem Uruguai, Paraguai, tudo plantando ali, vai ser só pular a cerca e começar a plantar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas a gente tem grandes oportunidades aqui para o Centro-Oeste, Nordeste, Norte, acho que é importante mesmo. Mais alguém, Jorge? Pedro Lira e depois André Davi. Bom dia a todo mundo aí. Queria saudar Leandro, os deputados, Túlio, Gabriel, Bruno também. Não vou me estender muito, até porque o tempo é limitado, né? E a sexta reunião a gente vai poder falar sobre mais outras coisas relacionadas tanto à cannabis medicinal quanto ao cânhamo industrial. Mas uma coisa que me pegou muito foi quando o Bruno falou em relação às associações, às comunidades quilombolas e indígenas que a gente poderia mudar a realidade através do cânhamo industrial. Hoje eu trabalho na ADEP, eu sou da área de fomento, inovação e arranjos produtivos locais, e a gente está agora com um programa chamado PE Produz, eu não sei se todos têm conhecimento, mas foi criado pela governadora no ano passado. A gente começou com 8 milhões, ajudando associações e cooperativas com projetos, onde eles entram com uma contrapartida de 10% e a gente entra com 90%. Agora a gente já está no segundo edital, contemplando 56 entidades, e, assim, vendo de perto, eu consigo enxergar o potencial que o cânhamo tem para que a gente consiga, de fato, mudar a realidade desse povo. O Luciano, que é de Serra Talhada, sabe bem, ali aos arredores, principalmente, tem terras que não crescem nada além de maconha, além do cânhamo. Então, de fato, é uma oportunidade que a gente tem para mudar a realidade dessas pessoas. E como o Túlio falou aí, Pernambuco, a gente está muito bem localizado geograficamente, o clima, o solo, tudo ajuda para que a gente, de fato, vire uma potência e consiga transformar a vida de todo mundo. Não vou me estender mais, obrigado. Desculpa, qual que é o seu nome? Pedro. Inclusive, tem uma empresa em São Paulo que faz produção de IFA vegetal, né, para produção de medicamento. E ele extrai pilocarpina do jaborandi. E ele compra isso de aproximadamente 15 mil famílias quilombolas e de agricultura familiar para a produção de colírio. Então, assim, a gente até fez uma reunião com ele, ele falou, pô, por que não fazer isso com o cânhamo ou com a cannabis? Né? A gente promover a agricultura familiar e teve até uma discussão para a gente levar isso. O Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, é uma região bastante pobre, né, do estado. E já está sendo discutido a gente levar essa cultura para lá, e tem muita comunidade quilombola, para que a gente consiga trazer uma cultura que tenha valor agregado. Outra coisa legal também, a gente discutiu também com um deputado da Frente Parlamentar do Agronegócio lá em Brasília, pequenos agropecuaristas têm dificuldade na recuperação do solo, né? E o cânhamo também poderia ser uma cultura. Não dá para o cara plantar soja num pequeno espaço de terra. Então, o cânhamo poderia também trazer essa oportunidade. André Davi. Bom dia a todos. Hoje eu vim com uma camisa dessa justamente para agradecer o Bruno, que também veio lá de São Paulo, a pedido do deputado João, agradecer a Luciano, Túlio. O que mais nos deixa feliz é que em todas as audiências públicas, ou também nos encontros ali na OAB, ou nos simpósios que existem, não só em Pernambuco, mas também em outros estados, encontramos todos. Isso é muito importante para o Brasil, porque isso significa que estamos todos alinhados para um bem comum. Eu pedi para falar justamente para trazer talvez um carinho para o coração de vocês, porque como a gente vive essa dificuldade no Brasil, e todos realmente entendem essa dificuldade no Brasil, a nossa empresa ela tem parceiros em vários países do mundo e, consequentemente, a gente vive a necessidade e as disposições de vários países do mundo. E tenho que dizer que
em todos nós estamos passando por dificuldades. Não é o Brasil que passa por uma dificuldade não só para montar uma lei, ou também para desenvolver um projeto, ou talvez para poder fazer uma pesquisa. Tem alguns países que estavam muito na frente e tiveram bloqueio, como na Itália. A nossa sede é em Vicenza. Temos galpões lá de 500 metros quadrados. Produzimos uma quantidade de cânhamo ou de cannabis medicinal, de acordo com os projetos que chegam justamente para essa produção. E nós estamos há 2 anos sem plantar nada, zero. Por quê? Chegou um governo novo e pediu para rever tudo, e fechou tudo, e a polícia também bateu na porta. Não é simplesmente só nas associações que a gente escuta, como nosso amigo Robson, não sei se ele está aqui hoje, mas ele estava conosco, conosco lá em Caruaru. E também com o nosso amigo Diogo também, que também aconteceu isso. Então, é uma vivência que também está em outros lugares. Só para vocês entenderem, eu não só fui para a Itália, também fui para a República Tcheca, em Praga, porque a Alemanha liberou o consumo adulto, a gente não chama de recreativo, né, nem recreação, liberou o consumo adulto, consequentemente, a República Tcheca, para poder pegar esse mercado, abriu também várias situações, e muitas empresas que produziam, ou que não só cultivavam na Itália, mas também, a partir do cultivo, tem inúmeros produtos que podem sair, se transferiu, né, justamente para a República Tcheca, para poder montar tudo do zero e poder atender os mercados que tem. Passei na Espanha, para a gente ver lá a Expo Cannabis da Espanha, que também há muitos anos está sempre ali em Barcelona, vai ser mudada de Barcelona, está indo para Bilbao, também por uma situação de governo. Então, assim, o nosso trabalho é árduo, nós temos muita coisa para poder fazer, temos muito para poder atender e entregar, né, ao mercado brasileiro, e, sinceramente, eu estou muito feliz, porque nós já trabalhamos há 4 anos e meio, 5 anos nesse projeto aqui no Brasil, e os últimos 2 anos tivemos, assim, passos larguíssimos, muito completamente diferentes dos outros. E isso eu só tenho que agradecer aos políticos que começaram a verificar, a entender, a se debruçar sobre esse assunto. É um assunto importantíssimo, não só assunto de saúde, porque o Brasil entrou com a cannabis medicinal, então tudo se rodou ali nas associações, nas saúdes e tanto, mas nós temos um mercado incrível, que a gente tira o THC e o CBD, que é o que a gente vem conversando durante 5 anos, a gente pode trazer só o CBG, por exemplo, e a gente consegue plantar cânhamo para uma infinidade de coisas que não tem nem THC, nem CBD, sai completamente da legislação que tem agora, e a gente está pronto, sim. Pernambuco é um grande celeiro para poder, não para produzir em grande escala, mas para produzir vários tipos de sementes, junto com os órgãos do governo, colocar no Ministério da Agricultura, no mapa, para que a gente também possa exportar. O Bruno colocou hoje uma coisa que eu acho que poucos colocaram durante todas essas as nossas apresentações, as nossas reuniões. O Brasil está pronto para exportar. E aí o mundo é completamente diferente, né? Ele falou da China, nós temos um trabalho na China em 2016. O meu sócio italiano passou o nosso ano novo lá, num quartinho pequenininho de 2x4, o ano novo nosso, e lá, trabalhando num acordo que foi feito com o governo chinês. E esse ano o governo chinês, eu estive com eles também lá na Itália, esse ano o governo chinês vai explodir na plantação de cânhamo, justamente por uma coisa que é proteína animal. Eles estão focados completamente nesse âmbito. Então, eu pedi, eu não sei se já vou diminuir, porque já passou de 3 minutos, mas eu quis explanar isso para vocês, para que vocês entendam que nós estamos em passos firmes, talvez não em passos numa velocidade que todos queiram, mas em passos firmes, e que todos os estados, todos os políticos, todos os órgãos, a OAB está muito forte aqui em Pernambuco com isso, as associações vêm ajudando, e isso nos deixa muito felizes. Muito obrigado, bom dia. E acho que vale ressaltar, que você estava falando da frente aqui do deputado João Paulo, do deputado Duque,
muitos me perguntam como que a gente transforma a realidade da cannabis no Brasil. E aí, de 2 em 2 anos, a gente tem eleição. Então, vamos mapear quem está defendendo a causa, quem encara essa causa, sim, com consciência, com educação, para que a gente consiga cada vez promover mais homens públicos que defendam essa pauta. Então, acho que vale a gente também fazer essa menção aqui. Ana Glória. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Parabenizar a João Paulo, aos palestrantes e as falas de todos vocês. Bom, eu trago uma questão específica, até pegando o gancho na fala, eu acho que é Pedro Lira, que ele traz a questão das comunidades quilombolas indígenas, e aí trazer mais uma vez, Liana, João Paulo, que a gente tem trabalhado para a primeira associação indígena, para cannabis medicinal e cânhamo industrial, que não tem sido fácil, porque eu acho que você traz, Bruno, uma coisa super importante, a questão do financiamento. Parece uma lenda essa associação. Eu estou há mais de um ano, eu e Denise, Lígia, o deputado, financiou através de emenda, que só saiu depois de quase 2 anos, a emenda dessa associação, que é pouco recurso, e para os povos indígenas a gente precisa financiar, porque eles não têm a capacidade que tem uma associação de estar com alguns associados, gerando alguma renda, estruturando para a produção desse óleo. Tradicionalmente, eles sempre plantaram e plantam e usam para fins medicinais. Aqui em Pernambuco, a Guajajara, no Maranhão, diversas etnias, mas um receio muito grande, inclusive pela questão do tráfico, se invadirem, como você diz, e o cara da... Cadê ele? Da Rural. Saiu de como Pernambuco é bom. A gente foi reconhecidamente o polígono da maconha, mas aqui tem maconha boa, mas um medo muito grande que eles têm de plantar pela questão legal e também pela questão do tráfico. Então, eles precisam de um apoio, a gente precisa retomar. Liana, Lígia, João Paulo, já que a gente está aqui na sessão também de pedidos e de apoio, sabe, retomar aquele grupo com a OAB, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Assembleia, para que a gente dê essa proteção, para que, efetivamente, a associação suja e funcione e que beneficie fundamentalmente os povos indígenas. Porque a ideia deles é que grande parte da produção vai ser para as próprias crianças, para as próprias pessoas que precisam da cannabis. Então, a gente tem um índice grande de crianças indígenas dentro do espectro autista, com várias patologias que não têm nem o diagnóstico formal para usar a medicação formal, nem a cannabis. Então, eles usam da forma com chá, o chá de semente, a raizada, que melhora, mas não tão eficiente como seria. E a questão do cânhamo, eu acho que seria, como você colocou, a questão da reparação histórica e da libertação, de fato, econômica desses povos. Então, eu queria pedir, mais uma vez, o apoio, parabenizar. Eu acho que aqui a gente estabelece esse canal e vai conhecendo cada vez mais. E aqui, no Brasil, uma pergunta bem objetiva. Alguém já planta cânhamo? Não, eu sei. Que, na verdade, é cannabis, tudo é cannabis. O que planta, como eu falei no começo, parte da planta que não tem THC é cânhamo. Então, o caule de quem planta cannabis é cânhamo, a raiz. Então, tudo que for menos de 0,3, que é a decisão do STJ, que fique bem claro, porque outros países é 1%, 3%. Então, aqui no Brasil, pela decisão do STJ, a gente, é 0,3%. Então, tudo que for abaixo de 0,3% é cânhamo. Então, os caules, as sementes, isso tudo é cânhamo.
Agora vamos precisar saber como vai ser a regulamentação no Brasil, né? Tá na mão da Visa e do governo federal. Eu tenho participado de um grupo de trabalho dentro do conselhão do presidente Lula, que está sendo capitaneado aí pela conselheira Patrícia Vilela Marino, e a gente vem desenvolvendo um estudo de longo prazo, de curto, médio e longo prazo para a gente entregar para o governo, porque a gente entende que isso daí é o começo, né? A gente precisa primeiro regulamentar, como o André falou, nós vamos ter muitos desafios, muitas coisas que a gente vai ter que melhorar durante o caminho, então temos um longo caminho aí. Eu só espero que logo, logo a gente vai estar com a farinha de cânhamo, com uma folhinha de maconha ali no Pão de Açúcar. Exatamente. Renata Silva. Depois de Renata, é a última inscrita, os deputados, a gente passa a palavra para os convidados e os deputados encerram. Bom dia, pessoal. Obrigada. Eu sou Renata Silva, sou consultora jurídica, estou me especializando em cannabis medicinal e também faço parte do grupo de pesquisa, extensão e ensino que Túlio de Luna faz parte. Eu vim aqui fazer um convite para vocês. A gente vai fazer o lançamento do nosso grupo de pesquisa agora nesse mês, dia 25 de abril, de 8 às 12 da manhã. Então, assim, é muito interessante que vocês possam comparecer ou até entender a importância de unir o direito e a ciência para a gente conseguir oportunidades e conseguir colocar realmente a cannabis medicinal e o cânhamo industrial para frente aqui no Brasil. Tem vários países que já estão avançando de acordo com a ciência e com as perspectivas jurídicas, e eu acho que o Brasil tem bastante oportunidade aí. Está todo mundo se articulando, vamos se juntar que vai dar certo. É isso, obrigada. A gente vai passar para as considerações finais de Bruno e de Leandro, e depois a gente encerra com os deputados. Bom, obrigado, deputado João Paulo, obrigado, deputado Luciano Duque. Foi um prazer aqui vir a esse estado que eu gosto tanto. Aliás, sempre que eu venho aqui, meu humor até muda. Tô querendo mudar para o Nordeste, de algum jeito. Estou vendo se eu arrumo um lugar aqui. Não, já tem até um slogan, eu gostei do seu slogan, viu? Mas obrigado aí por ter me convidado, pela essa iniciativa, pela frente parlamentar, e fico aqui à disposição de todos que quiserem conversar comigo. Estou super à disposição, estou aí nas redes sociais, e quem quiser também pode pegar meu telefone aí no final da audiência. Obrigado, deputado, obrigado a todos. Também agradecer, né, uma honra estar aqui. Queria corroborar com o que Liane, a preocupação dela em relação à regulamentação da lei. E dar o exemplo lá de Salvador, que já tem uma lei promulgada, né, pelo prefeito, e já tem 1 ano e meio que está para ser regulamentada, e a comissão na qual eu, inclusive, faço parte, só teve 2 reuniões até hoje, né? Queria saudar, finalizando, as associações em Pernambuco, que é uma potência aqui no Nordeste, né? E, em especial, a mais nova associação fundada no Estado, que a gente participou lá, que é a Associação Primavera, lá em Caruaru, né? Teve esse evento do simpósio esse fim de semana, então é mais uma associação aí na potência aí de Pernambuco. Um abraço. Bom dia a todos. Queria agradecer a Bruno, né, vindo lá de São Paulo, representando o Instituto Fix, André Stelitano. Acho que é importante essa troca de experiências, né? O Brasil inteiro discute hoje, olhando a partir dessa decisão do STJ, e aqui várias entidades, né, a OAB, a Aliança Medicinal, a Universidade Rural, e saber que a universidade abre as portas para receber recursos e também para desenvolver projetos. É fundamental a participação da universidade na validação, né, do uso, não só do medicamento, como da produção da planta. Então, acho que, né, essa conjunção de fatores nos trazem, né, um ambiente positivo, né, e aí trazer experiências também de outros estados. Eu vi o André falando aqui agora que Salvador está 1 ano e meio sem regulamentar ainda. É Salvador ou Estado?
Salvador, você vê uma capital. Recife também foi aprovada a lei em tempo, no mesmo tempo que nós aprovamos aqui na Assembleia. E, efetivamente, a OAB já propôs, João, e acho que a gente tem que criar uma comissão para discutir com a Secretaria de Saúde. Não adianta a gente conversar com a governadora sem ter o entendimento, né, da Secretaria de Saúde. Ou seja, compreender aquilo que está sendo feito ou já foi feito em outros estados para a gente propor à secretária, já que o prazo da regulamentação já expirou. Ou seja, já deveria ter acontecido. Talvez a gente tenha errado e não ter procurado a secretaria, ter criado uma comissão com vários órgãos para discutir com a secretaria o uso, né, do medicamento, do óleo do canabidiol em Pernambuco. E, assim, da mesma forma, a gente tem que provocar a Câmara de Vereadores de Recife, que o projeto está aprovado lá, não é, para que lá também a Prefeitura possa regulamentar. E, com relação a tudo aquilo que foi posto, não é, Pedro Lira falou aqui sobre financiamento, isso é um dado importante, não é, a gente saber que há a possibilidade da ADEP financiar projetos produtivos, não é, para a produção de cânhamo, até do medicamento do canabidiol também, não é, nas associações de agricultores, de pequenos agricultores. Ou seja, tem que ter, a lei, eu não sei como de fato o governo federal está pensando, não é, a lei tem que proteger, não, os produtores da agricultura familiar e entrar também nesse mercado, porque senão entra só o agro e acaba excluindo, não é, de um mercado tão importante de produção, o pequeno e o médio, e a possibilidade de gerar renda através da produção do cânhamo também. E a gente tem que ter um olhar também, João, não é, para que os grandes laboratórios não atropelem as associações que são pioneiras e que, de fato, não é, são as entidades que fizeram esse enfrentamento. Não dá para a gente, na hora de construir esse modelo, esquecer de quem começou tudo isso. Então, a lei tem que proteger também, incentivar as associações no país inteiro que já produzem esse medicamento. E a André também me surpreende, né, com a fala dele aqui, que a questão da produção não é um problema, né, de agricultura, não é um problema de fábrica, é um problema também ideológico. Na Itália, ou seja, na Europa, a gente escutar que a produção teve que migrar para um país ex-comunista, né? Ou seja, como a coisa mudou, o mundo está doido mesmo, né? Então, a gente ter que enfrentar esses desafios, inclusive ideológicos. A gente está falando de saúde, a gente está falando de produção de uma planta que pode gerar renda, não é? Recuperar solos, você tem inúmeros usos. A China produzir, não é, ração, alimento para animais. Então, o uso abre muitas perspectivas dessa planta. Então, maturidade nessa discussão. Eu sei que o país inteiro está discutindo, mas, evidentemente, a gente tem a compreensão que a posição do governo federal, após essa decisão do STJ, será balizadora, sem sombra de dúvida, né, para as nossas decisões. E aí, João, esse projeto da Mara Gabrilli, eu nem sabia. Eu acho que é bom a gente dar uma olhada nessa história. Nós temos Tereza Leitão, nós temos Humberto Costa, nós temos o Fernando Dueire, a gente conversar para acompanhar essa história lá no Congresso. Você foi da frente, foi presidente, né? Da Frente Nacional. A FNP tem um trabalho, lá tem um mecanismo chamado Observatório do Congresso, que dialoga todas as políticas, né, para serem colocadas em votação e discutido também com as bancadas. Então, é importante que a gente possa fazer, esse trabalho de sensibilização do Congresso Nacional. Então, eu agradeço e parabenizo João Paulo, brilhantemente tem conduzido essa frente, tem trazido à baila essa discussão importante, e a gente está apenas no começo, a gente tem a convicção de que há muito para se fazer. Parabéns a todos, muito obrigado. Oi, gente, olha, primeiro eu queria agradecer ao nosso companheiro aqui, o Luciano Duque. É um companheiro, talvez, o mais presente da frente parlamentar aqui, não é? Queria agradecer, ele sempre está presente e acompanhando, e eu acho que é uma presença muito importante.
até porque a região que ele é uma área de grande produtividade lá, né? Eu estava olhando para ele. A melhor. Então, agradecer aos nossos dois palestrantes, né, nossos dois companheiros aqui, dizer que nós da comissão preparamos um relatóriozinho para entregar a cada um dos trabalhos da comissão. Queria dizer que eu tinha preparado um pronunciamentozinho, que eu fui contemplado em tudo no pronunciamento, mas como eu quero deixar registrado nos anais dessa casa a nossa caminhada, eu vou pedir para que seja publicado no Diário Oficial o pronunciamento de hoje. Mas eu acho que o grande agradecimento aqui, primeiro, são os pacientes. Foi eles, primeiro, no mínimo, que me sensibilizaram muito para a causa. Depois, não num plano inferior, mas no mesmo plano, as associações e a resistência que as associações têm levado. Nós estamos assistindo uma discriminação, sempre foi marcado, mas é importante que, dentro desse cenário político, nós temos que compreender também o avanço da extrema-direita e de toda uma visão conservadora no mundo. Não é? Isso em todos os aspectos. Nós estamos acompanhando o que estamos acompanhando no mundo. Eu até estava dizendo aqui que, acho que foi para Bruno, dizendo que minha mãe dizia sempre que o difícil acontece logo, o impossível demora um pouco. Quem poderia imaginar as coisas que estão acontecendo hoje no governo dos Estados Unidos, não é? Por todo o imperialismo, por toda a dominação, por tudo, mas você vê que extrapolou todos os limites. E ai de nós se nós não tivéssemos um contraponto. Com a China e a Rússia, por exemplo, seria o quê? Não é? O que seria do mundo se não tivesse, no mínimo, esse equilíbrio? Então, eu acho que tem sido uma luta muito grande, desde o primeiro projeto, foi uma resistência muito grande para passar a primeira lei aqui na Assembleia. Tivemos a sanção dela no último dia de Paulo Câmara, não é? Nós tivemos lá dia 27 de dezembro para sancionar, depois de ter vencido toda uma etapa de preconceito. Isso melhorou muito aqui na casa, nessa legislatura está melhor do que a outra em relação. Agora, por outro lado, eu não entendo se nós não vamos ter uma conquista maior se não tiver a pressão política. Não tiver a pressão política é fundamental. E eu acho que, já que está vencido o prazo, a minha sugestão é que a OAB, as associações, nós encampemos uma luta de mobilização social pela regularização. Não ficar esperando que eles... Para isso, Luciano, vou fazer essa proposta, vamos marcar com a secretária de Saúde, né? Mas também vamos marcar, mas o que é importante também, depois dessa audiência, a gente marca logo uma audiência com a governadora, porque a responsabilidade é dela, é do governo agora, essa medida. Se a secretária não está conduzindo, mas a responsabilidade, em última instância, é da governadora, e nós vamos ter que cobrar dela. E acho que, em relação ao Hospital Oswaldo Cruz, eu acho que é a mesma coisa. Vamos marcar com a reitora, não é? Vamos marcar com a reitora uma audiência o mais breve possível. Hoje mesmo quero que nós entremos em contato. Esse é o meu, que eu achei que havia deixado no silencioso. Vamos marcar com a reitora e vamos também pressionar e exigir que volte a questão de saúde pública, é um serviço prestado pelo Estado, não é? Então, eu acho que essa pressão nós podemos fazer e vamos fazer. Então, eu vou pedir, Duque, para que, em nome da comissão, em nome da frente, que nós procuremos a reitora. Outro trabalho a gente já tem acompanhado, que é a escola de aplicação do Estado, não é, que estava com muitos problemas, foi necessário reuniões com a universidade para poder resolver, e acho que nós vamos já solicitar
apertei. Mas, pois não. Com os dois, né? A universidade e a... Perfeito. É complementar. Ô, gente, para finalizar, depois de agradecer a todas e todos, a presença da OAB aqui sempre presente, né? Eu queria dizer o seguinte, nós fizemos a reunião foi meio esquisita, é aquilo que eu falei, né? Por quê? Porque nós estávamos numa sala bem menor, e eu fiquei preocupado para a gente não estar um vazio aqui e a gente lá em cima, uma distância e tal. Eu achei até que ficou melhor. Ficou até melhor. Fica mais próximo de vocês. Como? Não ia dar lá, tá vendo? Ó? Deu tudo certinho, a natureza conspirou a nosso favor. Então, agradecendo a todas e todos e todes, e vamos dizer que vamos continuar. Por último, eu quero dizer o seguinte, você veja bem, todo o potencial que nós temos para melhorar a saúde de milhões de pessoas, com um custo bem menor, não é? E aí, tanto para a saúde direta, mas também para a produção, para a geração de emprego e renda, para melhorar a vida das pessoas, e nós vivemos uma verdadeira perseguição a uma coisa tão importante. Lígia costuma dizer que é uma planta divina, e eu, a cada dia, por todo o potencial, vi aqui cosméticos, etc., não é? Cordas, etc. Então, é um momento em que eu acho que só reforça a importância da nossa luta e da nossa resistência. Tenha um bom dia para todas e todos. E obrigado.